Boa noite, galera. Aqui é o professor Jean Carlos, juntamente com a Manuzinha aqui, para dar mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai trabalhar sobre o período composto por coordenação, né? Antes de mais nada, vai deixando aquele like, se inscreva no canal, deixa aquela ajudinha lá, uma chave Pix que está aí disponível aí. Por favor, faça essa ajuda aí para a gente melhorar a qualidade do canal aqui e poder passar para vocês mais conteúdos. Beleza? Vamos dando essa força aí. Vamos lá. Período composto por coordenação. De antemão, todo período composto por coordenação, ele está trabalhando aí com mais de uma oração, só por ser período composto. Tá? Então, toda vez que se trabalhar período composto, está se trabalhando com mais de uma oração. Como é que eu identifico as orações? Com a presença do verbo. Tendo presença de verbo ou de locução verbal, eu identifico as orações. Tá? E tudo vai gerar justamente em torno deles e justamente também em torno das conjunções. Beleza? Então, o que faz com que o período seja composto por coordenação? Porque também há o período composto por subordinação. O que faz com que seja coordenação são as orações serem independentes sintaticamente uma das outras. Ou seja, cada qual possui seu sentido completo, sem que haja necessidade de uma ter que completar o sentido da outra. Ok? Isso é o que caracteriza o período composto por coordenação. Como exemplo, nós temos aí: à tarde, o tempo escureceu e uma forte chuva castigou a cidade. Nós temos aí o seguinte verbo: escureceu, verbo que indica fenômeno natural, e castigou. Cada qual, você pode perceber que não há necessidade de uma completar a outra. Ó, à tarde, o tempo escureceu. Sentido completo. Beleza? Uma forte chuva castigou a cidade. Uma forte chuva castigou a cidade. Sentido completo. Não há necessidade de uma com a outra. Calma, calma. Não precisa arranhar aí, nem se estressar. A gente vai já dar essa aula para esses nossos coleguinhas aqui, ok? Esse período composto por coordenação, ele tem duas divisões. São as coordenadas assindéticas e as coordenadas sindéticas. E o que tem a ver coordenadas sindéticas com... qual é a diferença entre assindética e sindética? Bem, tudo gira em torno das conjunções, do uso ou não uso da conjunção. A gente declara que uma oração é coordenada assindética quando esse período ele é composto por orações em que não haja junção através de conjunção. Ou seja, usa-se apenas a vírgula para unir essas orações. Tá? Então elas seriam independentes, mas seriam unidas por vírgula. Isso faria com que fosse coordenada assindéticas. Tá? No caso das coordenadas sindéticas, a união dessas orações, desse período, ele é feito através de conjunções. Tá? Então, para eu unir uma oração a outra, eu preciso ter conjunções justamente com ela para que ela seja classificada como sindética. Exemplo de uma coordenada assindética, ou seja, sem o uso de conjunção: abri a porta, passei pelo corredor, saí do hospital sem ser notado. Veja que nenhuma delas aí eu tenho conjunção alguma unindo elas, somente a vírgula, no caso. Já um exemplo de coordenada sindética, eu tenho vim e vi e venci. Vejam, três verbos aí: vim, vi e venci. Nesse caso aí, eu tenho aí, para uni-los, eu tenho a conjunção e, que é uma conjunção aditiva, como já veremos nas classificações dessas coordenadas. Então, essas classificações das coordenadas, elas giram em torno das coordenadas sindéticas. Então, as coordenadas sindéticas, ela que vai ter as classificações entre aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. Vamos verificar a primeira delas, aditiva. Todas essas classificações há um sentido, ou seja, o uso da conjunção para uni-las vai trazer também um sentido, tá? Vai dar algumas circunstâncias a ela. Por exemplo, no caso da aditiva, a relação entre essas orações, entre a oração principal e a oração coordenada, é uma relação de
adição, de acréscimo. Tá? E para isso a gente usa algumas conjunções específicas para dar essa ideia, tá? Que no caso são o e, o nem, o não só, mas também e mais ainda. E tem outros exemplos também de conjunções que dão a ideia de adição, ou seja, conjunções aditivas. Exemplo, no caso aí eu teria cuidado com o cachorro e não subestime o gato. Então você pode perceber aí que o e faz a parte de junção dessas coordenadas aí, unindo a oração principal, cuidado com o cachorro, e a outra oração, não subestime o gato. Então a conjunção e faz essa junção. Tá? Temos também a coordenada adversativa. No caso da coordenada adversativa, ela já estabelece uma relação de oposição entre a oração coordenada em relação à oração principal. Tá? Essa ideia de opostos, ok? Exemplo básico aí: escondi meus doces na caixinha de música, mas eles sumiram. Pera, se escondeu, não deveria sumir, né? Deveria estar lá. Então, no caso, traz uma ideia contraditória aí, um contraste nesse caso. Para isso, temos as conjunções mais utilizáveis para dar essa ideia de oposição. Que no caso é o mais, sem i, o porém, contudo e todavia. Ok? Agora veremos a coordenada aditiva alternativa. No caso da ideia de alternância, ou seja, esse período composto aí, que vai conter essa oração coordenada aditiva, apresenta uma ideia de alternância ou mesmo de exclusão. Alternância de quê, professor? Alternância de momento, alternância de ações, vamos dizer assim. E é muito comum você encontrar as seguintes conjunções: o ou, ora, quer, já. Tá? São alguns exemplos dessas conjunções adversativas. Exemplos para isso temos: todas as manhãs eu ia à praia ou visitava um amigo. Então você verifica aí, ou eu faria uma coisa ou eu fazia a outra. Então tem uma alternância de momentos aí, ok? No caso das próximas, que são as conclusivas, ou coordenada conclusiva, estabelece uma consequência lógica, ou seja, o óbvio, né? Ou seja, apresenta uma ideia de conclusão. Para isso, utiliza-se algumas conjunções específicas para passar essa ideia. O mais comum, talvez o mais conhecido dele seria o porém, portanto, logo, por isso, tá? De modo que. Então, essas conjunções apresentam essa ideia do óbvio, tá? Estabelece uma ideia de conclusão. Exemplo: ele estuda todos os dias, logo resolve todas as questões. Ele estuda todos os dias, logo resolve todas as questões. Óbvio, se ele estuda, a tendência lógica é que ele consiga resolver realmente as questões. E, por último, nós temos as explicativas, ou coordenada explicativa. É aquela que vai te apresentar a ideia de uma justificativa ou uma explicação para a ação da oração anterior, né? Ou seja, ele vem tentar explicar ou justificar a declaração que foi feita na oração principal. Para isso você tem algumas conjunções que são muito úteis. E a principal delas, claro, que é o porquê junto sem acento, tá? Ou como a gente gosta de chamar, o porquê de resposta, tá? Também tem o porquanto, o pois e o próprio que desde que ele possa ser substituído pelo porquê. Observação com relação ao pois: para que ele seja explicativo, ele tem que estar antes do verbo, tá? Por quê? Porque o pois também ele pode ser utilizado para as conclusivas, desde que ele esteja posicionado depois do verbo. Um exemplo básico dessa coordenada explicativa seria essa: a criança devia estar doente porquanto chorava muito. Ora, se a criança estava
a suposição de que a criança estava doente é porque certamente chorava muito, já que ela não, de imediato, vamos imaginar que seja uma criança, um bebê, ele não tem como falar, então ele se expressa de outra maneira. Nesse caso seria através do choro, ok? Veja que o porquanto, eu também posso substituir o porquanto pelo porquê, junto, sem acento. Tá? Então tudo aquilo que vem a equivaler esse porquê, tá? Junto, sem acento, ele vai te dar a ideia explicativa, ok? Vamos tentar resolver rapidamente aqui uma atividade, beleza? Bem, galera, agora a gente vai resolver algumas atividades, tá? Para ver se fixa um pouco mais esse conteúdo na mente de vocês, beleza? Vamos começar com a atividade número 1, no caso ali, do qual ela vai nos dizer a seguinte questão. Leia a seguinte sentença: Joana tomou um sonífero e não dormiu. Assinale a alternativa que classifica corretamente a segunda oração. A segunda oração, no caso aí, seria não dormiu e não dormiu. Vamos perceber que é o seguinte, esse não dormiu aqui no caso, ele está concordando, tá, com Joana tomou um sonífero ou está se opondo à ideia. Aí você tem que analisar em torno disso. Observe os itens a ser marcados. Item A, sintética aditiva. Item B, assindética aditiva. Item C, sintética explicativa. Item D, sintética alternativa. E item E, sintética adversativa. Ora, se eu te disse aqui agora que esse e não dormiu está se opondo ao que se diz na oração anterior, já que Joana tomou um sonífero, a ideia lógica é que ela dormisse. Mas isso aconteceu? Não, aconteceu o oposto. Então, nesse caso, a resposta certa é a letra E, oração coordenada sindética adversativa. Sindética adversativa. Tá? Vamos para a questão 2. Na questão 2, nós temos a seguir. Leia a seguinte sentença. Não precisamos voltar ao médico, nem fazer exames. Não precisamos voltar ao médico, nem fazer exames. Assinale a alternativa que classifica corretamente as duas orações. Ele quer a correção das duas orações. No caso, ele vai querer saber qual é a classificação da oração inicial e qual é a classificação da segunda oração. Beleza? Vamos lá. Então ele diz que na letra A eu tenho coordenada sindética e coordenada adversativa. Eu tenho na letra B oração principal e sindética aditiva. Na letra C eu tenho oração principal e subordinada adverbial consecutiva. Na letra D eu tenho oração coordenada assindética e coordenada aditiva. E na letra E eu tenho oração coordenada assindética e coordenada adverbial consecutiva. Tá? Você vai perceber aí, nesse caso, vamos analisar a primeira oração. Não precisamos voltar ao médico. Sentido completo, não utilizei conjunção, tá, para essa oração. Nesse caso, é uma oração coordenada assindética, tá? Porque não foi preciso o uso da conjunção. No entanto, se eu for analisar a segunda oração, ó, nem fazer exames. Tá? Nesse caso aí, eu tenho uma conjunção, que é o nem, que passa a ideia de, aqui neste caso, ideia de adição. Tá? Ideia de adição. E aí você vai ter que analisar. Ó, ele não precisaram voltar ao médico e nem fazer exames. Então estou acrescentando. Nesse caso, a resposta certa seria a letra D. Por quê? Porque eu teria uma coordenada assindética, por não usar preposição, tá? Por não usar conjunção, tá? E enquanto que a outra, ela é coordenada aditiva, porque transmite uma ideia de adição, ela acrescenta uma ação em relação à oração anterior, ok? Vamos para a última questão, que seria assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação assindética, ou seja, ele quer a única que poderia ser assindética, ou seja, não vai haver uso de conjunção para ligar as orações, beleza? Letra A. O rapaz trouxe a encomenda e já foi embora. B. Dormi tarde, mas acordei cedo. C. Dormi pouco,
estava, pois, cansado. E letra D, o ônibus chegou. Despedimos-nos. Veja, vamos analisar a letra A. Eu tenho alguma conjunção interligando as orações? Tenho. Olha ali a conjunção E. O rapaz trouxe a encomenda e já foi embora. Na letra B, dormi tarde, mas acordei cedo. Então eu tenho mais também como conjunção. E na letra C, dormi pouco, estava, pois, cansado. Olha aí, no caso, o pois depois do verbo, né? Ou posposto ao verbo. Nesse caso, ideia de conclusão. Então eu teria uma conjunção também aí. E aí só nos resta então a letra D. No caso aí eu tenho o ônibus chegou, despedimos-nos. Verifica que eu não tenho nenhuma conjunção interligando, eu tenho apenas a vírgula fazendo a ligação dessas orações. Portanto, a resposta certa seria a letra D. Então é isso aí, galera. Esse foi o assunto de período composto por coordenação. Eu dei uma revisada, dei uma boa lida aí, estude para tirar aquela nota máxima, tá? Para passar de ano sem nenhum probleminha, beleza? Desde já agradeço vocês. Não se esqueça de se inscrever, dar aquele like e ajudar com o Pix aí, tá ok? Beleza, eu agradeço a todos vocês. Boa noite. Eu e a Manu nos agradecemos. Né, Manu? Tchau.